paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, júniors. Sejam bem-vindos, novos júniors. A nossa sala está com novos alunos. Que legal! Parabéns por essa nova etapa que você está começando hoje aqui. E eu tenho nome aqui, como eu não tô vendo vocês, eu espero que no Zoom Meeting, quinta-feira às 8 da noite, todos estejam lá e eu possa ver o rostinho de vocês. Eu não vou precisar ler, porque eu vou falar quem vai estar lá. Por enquanto aqui eu tenho a lista do Daniel, David Gomes, Lucas, Neto, Vinícius, outro Vinícius, André, Samir, Emanuele, Ana Beatriz, Gabriela, Giovanna e Lohana. Parabéns e sejam bem-vindos. A instrução principal é que vocês estejam com o coraçãozinho bem aberto para aprender mais. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus, ok? É sempre um presente esse momento que nós estamos aqui juntos e nós reservamos esse tempinho. 10, 15, 20 minutos para aprender mais de Deus. Por quê? Porque não é só agora, só esse tempo. Nós vamos usar esse ensinamento para o resto da vida. Pode acreditar nisso. A palavra de Deus é um milagre, é algo mágico que você pode usar hoje, que você pode usar amanhã, quando as aulas voltarem, quando vocês crescerem, sempre. Quando você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar. O Espírito Santo vai te lembrar do que você precisa, você estando no caminho do Senhor. Amém? Então sejam muito bem-vindos para as nossas aulas. Por favor, sua Bíblia junto contigo, em português ou em inglês. Nós podemos ler das duas maneiras. E um lápis, caneta, o que você acha melhor para escrever. E tenha um caderno especial. Isso é especial como a Bíblia. Vai ser um anexo, vai ser uma ajuda para você ter um caderno de anotações da palavra de Deus, desses nossos estudos. Você vai usar hoje e você pode guardar esse caderno para sempre. Vai ser muito útil. Eu tenho isso como experiência própria e sempre quando eu necessito, eu tenho o meu caderninho de anotações dos estudos, tesouros, presentes de Deus. Amém? Vamos iniciar fazendo uma oração? Por favor, se concentre, abram o seu coração e fechem os seus olhinhos para acompanhar-me na oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse momento, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui ensinando, falando da sua palavra e muito obrigado porque nós temos crianças e famílias ainda que querem ouvir de Ti, que dependem de Ti, que sabem que de Ti vem todas as coisas. Senhor, nesse momento, esteja na casa de cada um que está assistindo aqui, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo alegria, amor. E, Senhor, que eles possam compreender o presente que o Senhor tem para eles hoje. Amém? Amém. É isso mesmo, o presente. Sabe por quê? Nessa nossa revista nós vamos estudar sobre os profetas, alguns profetas que foram chamados heróis da fé. Eles receberam depois de estudo, depois de analisados o que eles fizeram, como eles ajudaram, como eles trabalharam para o reino de Deus aqui na terra, eles foram intitulados, eles foram falar, não, esse não foi simplesmente um profeta, ele foi um herói da fé. Amém? Ok, vamos iniciar falando fé. Heróis da fé. Heróis nós sabemos o que é, né? São heróis que participaram de uma batalha e que foram bem-sucedidos, né? Fizeram um bom trabalho. Nós chamamos de heróis aqueles que venceram. E fé. Fé nós temos ali em Hebreus 11:1. Nós vamos começar a trabalhar, a manusear a Bíblia, tá? E Hebreus fica lá no Novo Testamento. Novo Testamento começa lá no final da Bíblia, o primeiro livro é Mateus e Hebreus é quase no finalzinho,
tá? Vocês podem ir procurando. E nós temos uma canção, eu cantava quando era criança e eu posso repetir aqui para vocês agora. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago. Então vem antes, Hebreus vem depois de Filemão e antes de Tiago, ok? Na Bíblia de vocês, quem tá com a Bíblia em inglês, o Tiago é James. Então lá no finalzinho, se você não encontrar Hebreus e encontrar Filemão ou James, no caso Tiago, Hebreus está bem no meio, é um livro pequeno, então às vezes você folhando assim, passa rápido e você não vê. Hebreus 11:1, chapter 11, verse 1. Eu vou ler em português e depois em inglês. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em inglês, now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we don't see. O que significa isso? Fé é algo que nós esperamos, acreditamos, mas nós ainda não vemos. Mas nós temos fé, nós confiamos que aquilo que nós pensamos há de acontecer. Nós acreditamos que aquilo é verdadeiro, assim como a palavra de Deus. Nós não vivemos nessa época, mas nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia fala a verdade, que tudo que aconteceu aqui aconteceu de verdade e que tudo que Deus fala através da Bíblia é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. A Bíblia é o nosso manual. Vocês podem anotar aí no seu caderno de anotações. A Bíblia é o nosso manual. E o nosso primeiro versículo falou sobre a fé. Então a fé é a certeza daquilo que ainda nós vemos, mas a certeza que vai acontecer. Amém? E nosso primeiro profeta é Noé. Uau, Noé. Por que Noé? Porque Noé aconteceu ainda lá no começo da Bíblia, não é verdade? Deus criou toda a terra e vocês sabem tudo o que aconteceu. E na época de Noé já tinha uma grande população. E o que acontecia com essa população? Com esse povo, com essas pessoas que viviam na época de Noé? Eles não estavam vivendo de acordo com o que Deus queria para eles, com o que Deus se agradava. Deus se agrada com pecado? Não. E tem diferentes tipos de pecado, né? Aquele povo que Noé vivia naquela época, eles pecavam muito. Eles pecavam de várias maneiras. Eles brigavam muito, eles bebiam muito, eles não concordavam um com o outro e tinha uma série de outros pecados que estavam acontecendo naquele momento e Deus simplesmente estava muito triste, porque nós sabemos, né, que o pecado desagrada a Deus e deixa o coração de Deus bem triste, deixa Deus triste, né? E naquela época Deus estava triste, olhando lá do céu aquela humanidade e ele estava assim, não, eu não quero mais isso, eu vou destruir a terra, eu vou destruir o que eu fiz. Só que Deus é justo. Vocês sabem o que é justo? Justo é quando ele não pune alguém, não faz mal ou não manda alguma praga para alguém sem aquela pessoa merecer, não é? Nós sabemos que às vezes a mamãe e o papai precisam colocar um castigo ou falar, não, hoje vocês não têm o seu cartoon time after dinner. Por quê? Porque alguma coisa vocês fizeram e não agradaram o papai e a mamãe. Ou a mamãe mandou lá, você escova os seus dentes antes de deitar. Daqui a pouco eu vou lá te dar um beijinho na cama. Ela vai te dar boa noite e ela vê, alguém aqui não escovou os dentes. Então, ela fica triste. Por quê? Porque você desobedeceu. Da mesma maneira, o nosso papai que está no céu.
ele também se desagrada quando você faz as coisas erradas, quando você não ouve o que você sabe que você tem que fazer e você não faz. E Deus estava dessa maneira. Só que ele viu que um homem naquela época era justo e ainda o adorava e criava os seus filhos e cuidava da sua casa e da sua família de acordo com o que Deus amava. Então, não era certo ele sofrer as penalizações que todo aquele povo iria sofrer se ele estava vivendo correto. Então, como Deus é justo, ele falou assim, não, eu não posso fazer o que eu pretendo fazer com aquele povo sem avisar Noé. Eu não posso fazer a mesma coisa com Noé. Eu já tive aqui uma vez, um dos nossos alunos na sala de júniores que falou que toda a sala praticamente estava fazendo bagunça e a professora pediu uma vez e a professora pediu 2 vezes e os alunos paravam um pouco e daqui a pouco começavam a falar bagunça de novo e então a professora falou assim, vocês não vão parar? Então todos aqui vão perder o recess now. Ninguém vai sair para a hora do intervalo, para o recreio para brincar lá fora. Vocês vão ter o seu lanche aqui na sala e não vão sair. A professora simplesmente colocou um castigo, digamos assim, para todos na sala. Mas tinha um aluno dos nossos júniores, que estava lá e ele não estava fazendo bagunça. Ele não estava gritando e conversando enquanto a professora dava aula, mas ele foi castigado da mesma maneira. Ele perdeu o recess time. Sabe por quê? Nós nem podemos ficar braba com a professora, porque a diferença da justiça do homem e da justiça de Deus é essa. O homem às vezes condena erradamente a todos, sem saber o que se passa dentro de e sem conhecer direito a todos. Em certas ocasiões, isso acontece como aconteceu na sala de aula. Deus sabia que aquele aluno que estava ali não estava fazendo bagunça e ele não merecia, como os outros, perder toda. Mas Deus, na época de Noé, ele viu todo mundo fazendo aquela bagunça e vivendo de uma maneira que deixava ele muito triste. Mas ele viu Noé. Ele viu Noé e a sua família e ele decidiu falar com Noé. Assim foi. Deus fala conosco, né? De diferentes maneiras, através de sonho, mas tem pessoas que conseguem, tem tanta intimidade com Deus, que ouvem até mesmo a voz de Deus. E foi isso que aconteceu com Noé. Noé vivia em santidade, ele vivia dentro do que Deus queria. Então, Deus falou com Noé. E Deus falou para Noé o que aconteceria, porque ele estava triste com todo aquele povo. E pediu para Noé construir uma arca. Uma arca. Eu tenho uma curiosidade até a respeito aqui da arca, porque a gente podia, olhando assim, é um grande navio, um grande barco, mas na Bíblia usa a palavra arca, em inglês usa a palavra arca. Arca, quando nós pensamos fora do contexto da arca de Noé, nós pensamos em arca de tesouro, não é verdade? Então, por quê? Porque naquele tempo, Deus tinha um propósito para aquele grande barco, para aquela arca, guardar um tesouro ali dentro. Um tesouro que era uma família de humanos que estavam vivendo de acordo com o que ele se agradava e também a criação dele. Porque lá no comecinho de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, ele amou tudo que criou. Ele olhava e falava, isso é bom, isso é bonito. E olhe quantos animais e toda a natureza, mas principalmente os animais, olha cada um diferente do outro. Eu acredito até que naquela época tinham outros diferentes. Olha que lindo. Então Deus pediu para construir aquela arca para guardar o tesouro que ele havia construído. Cada grupo de animais na data certa
entrou naquela arca. Mas antes disso, Noé passou por tempos muito complicados. Muito complicado. Por quê? Por causa que vocês sabiam que na terra nunca tinha chovido até a vez do dilúvio? Nunca tinha caído água do céu. Eles até não sabiam o que era chuva. Noé, acredito que nem usou essa palavra, ou na língua que eles falavam, com certeza não. Ele simplesmente falou que Deus iria mandar água do céu e que ia cobrir tudo e que ninguém ia sobreviver, a não ser que se arrependesse da maneira que eles estavam vivendo. Se arrependessem daquele tipo de vida com erros, sem adorando outros deuses. Sabe por quê? Porque Deus é tão misericordioso é que Ele tem muito amor, mesmo por aqueles que pecam. Mesmo por aqueles que vivem em pecado, né? Porque todos nós pecamos, mas tem pessoas que vivem em pecado, em pecados tristes, que não conseguem ver a luz de Deus, a luz da verdadeira paz e a luz da verdadeira alegria. Pois é, mas Deus sempre foi e é misericordioso. E mesmo naquela época, quando ele pediu para Noé, ele falou: alerte o povo, fale, se alguém se arrepender e vier e até mesmo te ajudar, eu também o salvarei. Eu o salvarei sempre, e Deus salva sempre aqueles que se arrependem. Não importa o pecado, não importa o pecado. Se houver arrependimento do coração daquele pecador, Deus vai perdoar. E sabe o que mais? Ele vai chamar de filho. Então não importa o pecado. Saibam disso. Sempre, mesmo quando vocês estiverem junto com um amiguinho, aquele troublemaker, Deus o ama também. E se ele tiver a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e aceitar a Jesus como seu Salvador, Deus vai estar assim, de braços abertos, esperando ele, porque Deus ama a todos. E dessa maneira ele falou para Noé. Mas Noé, em todo o tempo que ficou construindo a arca, ele só foi tirar um sarro dele, falando: você é louco, homem, que água cair do céu? Isso nunca aconteceu. Um barco desse tamanho, por que você está fazendo isso? Achavam que Noé era louco, a Noé estava louco. E Noé sofreu, mas não desistiu, por isso que ele foi um herói. Ele não ouviu a maioria. Toda a população falando que ele era louco. Imagine Noé lá, arrumando todo, porque não tinha assim uma loja que ia comprar madeira. Ele foi lá, ele derrubou a árvore que tivesse que derrubar, arrumou toda aquela madeira e foi construindo, levou muito tempo. Na Bíblia não fala exatamente, mas estudiosos falam que ele levou mais de 50 anos construindo a arca. 50 anos. Pense, todo esse tempo, toda a população sabia do homem Noé e a família dele que estava construindo a arca. Então, eu acredito que a palavra de Deus chegou a todos, mas ninguém se arrependeu. Ninguém acreditou na palavra de Deus que Noé falou. Ninguém. E por isso nós sabemos o que aconteceu. Na data certa, quando aquele barco, depois de tantos anos, estava pronto, Deus mandou que os animais entrassem de casal, um macho e uma fêmea, para dentro do barco, colocou toda a família de Noé dentro do barco e o próprio Deus selou a porta do barco. Ninguém mais, além da família de Noé, foi salvo. E eles tiveram muitos anos para se arrepender, muitos anos. Aposto que quando começou a chover, não foi simplesmente mágica assim de encher toda a terra de água. Ficou chovendo durante 40 dias e 40 noites, sem parar. Levou alguns dias de repente para inundar tudo e todos morreram afogados. Com certeza Noé e sua família ouviram pessoas batendo do lado de fora da arca, mas eles não podiam abrir. Deus tinha selado o barco, tinha fechado o barco. O tempo, a oportunidade deles, eles perderam. É triste a história.
É realmente triste, mas é uma verdade que acontece com aqueles que não aceitam a palavra. Só que nós temos que pegar o exemplo desse herói da fé. Quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós não deixamos que outros venham, não, isso não pode ser, esquece isso, não duvide. Quando você ouvir a palavra de Deus, não tenha dúvida. Ouça, obedeça o que Ele te pedir. Por causa que aqueles que obedecem alegram o coração de Deus e vão ser honrados também, vão ser chamados de heróis da fé, mas mais do que tudo, vão estar no caminho da eternidade para morar com o Papai do Céu. Porque é dessa maneira que nós temos que fazer: ouvir, confiar, ter fé e acreditar na palavra de Deus. Muitos, como Noé, na época de Noé, vão aparecer. Para com isso, olha que besteira, você está perdendo tempo fazendo isso, vamos brincar, vamos fazer isso. Não ouça essas palavras. Peça para o Jesus, peça para o Papai do Céu em oração, para que vocês possam sempre ouvir e obedecer a palavra do Pai. Nós temos que pedir também obediência. Senhor, me ajuda a obedecer, me ajuda a ouvir o meu pai e a minha mãe, me ajuda a ouvir a sua voz. Deus não fala só com os adultos, não. Deus fala com crianças. Nós já ouvimos testemunhos, não é mesmo? Lá nos nossos congressos, Deus fala contigo, sim. E Ele quer falar sempre com você. Guarde um tempo reservado para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra, para ler a Bíblia, para estudar, para rever o seu caderno de anotação, para orar. E peça também, Senhor, a qualquer momento, independente de onde eu estiver. Se o Senhor quiser falar comigo, fala comigo. Amém? Vamos ser como Noé, acreditar, ter fé e não deixar que as outras pessoas, os outros amigos falem na nossa orelha. Nós não devemos acreditar nisso. Nós acreditamos na palavra de Deus, na voz de Deus. Amém? Então, para concluir, nós vamos ler mais um versículo aqui que está em Romanos. Romanos é um livro também no Novo Testamento, antes de Hebreus. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Chapter 6, verse 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos que salário é quando nós trabalhamos, o papai e a mamãe, no caso, trabalham e recebem por aquilo que fizeram. Aqui está falando que o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque quem fica pecando e faz coisa errada e aquilo vai só aumentando, de erros, uma montanha de erros, uma montanha de pecado, e não se arrepende, ele vai simplesmente morrer quando tudo acabar e não vai ter a vida eterna em Jesus, não é verdade? Porque se você pecar e não se arrepender, você simplesmente vai viver uma morte eterna. Nós temos algo muito especial. Nós temos Jesus, e quando nós pecamos, nós oramos, nós nos arrependemos e nós pedimos perdão. Isso faz com que nós continuemos sendo cuidados por Deus, não é? E em inglês, for the wages of sins is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. As mesmas palavras, só que em vez de falar assim, o dom gratuito de Deus, ele fala o gift of God, é o presente de Deus. Porque se nós pecarmos, mas nós nos arrependermos e pedirmos perdão, Deus nos dá um presente, sem nos cobrar nada, Ele dá o presente da vida eterna com Ele no céu. Olha que companhia que nós teremos no céu. Então, vale muito mais a pena, né? Viver dentro da palavra de Deus, obedecendo, ouvindo, do que realmente estar em pecado e falar assim, não, isso daí não foi nada e eu vou continuar pecando. Então a gente não pode fazer isso, né? Nós temos que pedir perdão, e nós erramos e pedimos perdão e Deus vai nos perdoar. E tentar não pecar. Amém? Noé, depois que passou os 40 dias e 40 noites chovendo, inundou tudo, a
até os montes mais altos foram cobertos pela água. Nós sabemos que todos morreram, somente os que estavam dentro da arca sobreviveram. E sabe quanto tempo ficou a família de Noé e todos os animais dentro daquela arca? 1 ano. Exatamente, viveram 1 ano ali. Quando as primeiras terras começaram a baixar e as águas começaram a baixar e a arca parou 1 ano depois que eles desceram. E Noé, para agradecer ao Senhor, fez um altar que naquela época, antes de Jesus, ainda se fazia, né? Ele fez um altar em sacrifício, em adoração e mais, em agradecimento pelo cuidado de Deus depois de ter passado tudo aquilo. E Deus, para falar com ele, falou assim, Noé, você me obedeceu, você confiou, você teve fé nas minhas palavras e você e a sua família estão vivos aqui. E eu, a partir de hoje, vou falar, eu nunca mais destruirei a terra. E ele fez um laço, um acordo, um agreement com Noé. Ele mandou daí o arco-íris, né, aparecer no céu como símbolo do seu acordo que nunca mais ia destruir a terra. Amém? Essa foi a nossa história de Noé, mas nós vamos conversar mais outras coisas no nosso Zoom Meeting, quinta-feira, às 8 da noite. Eu espero todos e vamos orar para finalizar a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelo seu presente, ó Senhor, que foi o estudo, ó Senhor, sobre a vida de Noé. Senhor, nos ajuda a sermos parecidos com Noé, sensíveis à sua voz, obedientes ao seu pedido e, Senhor, em confiança e fé, para que no meio do caminho não desistimos do que nós temos que fazer. Amém? Muito obrigada a todos que ficaram aqui comigo e nós vamos nos ver na quinta-feira. Tchau, tchau!